Esse é o nosso podcast Parentalidade. Esse podcast ele foi feito para pais e mães que querem melhorar o vínculo e o relacionamento com seus filhos e melhorar a qualidade de vida da sua família. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, doutora Rebeca Furtado. Pode se apresentar, Rebeca. Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca, eu tenho 22 anos, sou estudante de psicologia, estou atualmente no 9º semestre e estou muito feliz de estar aqui participando com a Ruth nesse podcast, nesse projeto tão importante que é falar sobre o relacionamento de pais e filhos, que a gente quase não vê, mas que graças a Deus está surgindo aí e é um prazer. Coisa boa, coisa boa. Eu sei que a nossa conversa vai fluir bastante, porque a gente é irmã de alma, a gente se identifica bastante. A doutora Rebeca, ela já tem assim uma visão bastante inovadora sobre a questão da educação parental e a gente vai tratar hoje sobre isso, aproveitando que nós estamos no Janeiro Branco, né? Que é um mês dedicado a gente lembrar de cuidar da nossa saúde mental. E hoje o nosso tema é: a saúde mental da mãe ou do pai afeta os filhos? Sim, com certeza afeta. Porque a mãe e o pai é o primeiro vínculo que a criança tem com o espelho da sociedade, com a família. Então, a comunicação entre pai e filho e o estado emocional dos pais fala alguma coisa para o filho. Então, com certeza, a saúde, o estado, a maneira como o pai e a mãe se portam diante daquela criança vai afetar não só aquele momento em que a criança está se desenvolvendo, como o futuro dela. A vida toda, né? Tem um teórico que está me fugindo aqui o nome, que ele fala: a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Exatamente. Né? Então, aquilo que a gente planta nos nossos filhos, nas nossas crianças, na infância, ele vai revivenciar isso pro resto da vida. Sim. Né? E a gente vai tratar justamente sobre isso, né? Agora no Janeiro Branco, tem essa campanha da gente lembrar de olhar para dentro de nós mesmos. E hoje o nosso podcast é justamente sobre isso. Para nos lembrarmos que antes de nós sermos mães, antes de nós sermos pais, nós somos seres humanos. Sim. E nós precisamos olhar para a nossa saúde mental, porque só quando nós estamos bem é que nós podemos cuidar bem, tratar com amor, ter paciência. Gente, a palavra que a mãe mais precisa, né? Paciência, compreensão. Isso. E só acontece quando nós estamos bem com nós mesmos, né? Sim. E isso é muito interessante, porque hoje em dia, eu acho que principalmente nas redes sociais, a gente vê uma maternidade sendo pregada, entre aspas, mostrada como se fosse de uma forma muito romantizada. Sim. E não que a maternidade não seja algo bom, que a paternidade não seja um acontecimento bom na vida dos pais, mas que é um processo árduo, é um processo penoso. Sim. Você planejar um filho é importante, mas às vezes o filho não vem planejado. E assim, é desafiador. É muito bom, mas é desafiador. E a internet, ela mostra muitos lados que, quando você vai ver na realidade, na convivência, é completamente diferente. E isso vale para tudo, né? Sim. Essa questão da internet, para tudo. E esse foi, Rebeca, justamente o meu motivo principal quando eu decidi escrever o livro. Foi justamente sobre isso, porque quando eu me tornei mãe, eu tinha a maior boa vontade do mundo. Né? Nossa, eu quero ser uma mãe maravilhosa e tudo mais. Mas eu comecei a me deparar com certas questões, né, de cada fase da criança, que eu ficava totalmente perdida. Eu ficava, meu Deus, eu preciso de ajuda. E foi quando eu ingressei, né, na educação parental, para entender todas essas... O que estava acontecendo com a minha criança. Né? O que estava acontecendo, principalmente a questão do cérebro, né? O que ela está passando naquele momento, como que eu devo agir.
e tudo mais. E foi por isso que eu decidi escrever o livro. Porque aqui esse livro, como vários outros que foram escritos, né, para mães, eles nos ajudam muito a conhecer, a ter um conhecimento que não é passado para a gente quando nós nos tornamos pais, né? Não é passado, a gente não estuda para ser pai. Não tem uma manual falando, um faz manual assim, assado que vai dar certo. não tem. Então, a gente realmente precisa se esmerar e procurar o conhecimento. Né? É justamente sobre isso esse podcast. Né? A gente compartilha com o máximo de pessoas que você acha que é importante conhecer sobre isso. Para que esse conhecimento do resgate, do relacionamento entre os pais e filhos, seja mais amplificado possível. Né? Eu sempre costumo dizer que a educação tradicional, né, aquela educação autoritária, ela quebra os vínculos. Sim. Ela afasta, ela distancia. E do outro lado tem também a permissividade, né? Porque as pessoas acham ou é 8 ou é 80. Sim. Ou você é autoritário, né? Ou você é permissivo, ou você é negligente. Agora não pode fazer isso, não pode gritar, porque vai causar trauma, vai deixar a criança fazer tudo. Não, minha gente, não é isso. Existe um ponto de equilíbrio entre isso, né, Rebeca? Sim. É muito interessante você falar isso, porque me lembra muito de alguns comentários que a gente vê de pessoas falando: ah, não, agora é positividade paterna, eu tenho que permitir meu filho, porque senão eu vou estar sendo um pai muito ruim. Não é exatamente isso. É tanto que teve uma época que eu estava estagiando em uma clínica com crianças neurodivergentes, e a gente trabalhava limites, a gente trabalhava tempo de espera. E isso é importante. A criança, ela precisa de limites. A criança, ela precisa entender como se portar na sociedade. Como que escutar um não. Não é deixar a criança fazer o que ela quer fazer e não entender. Enfim, porque se a criança ela também não tiver limites, ela não aprender a ouvir um não, ela vai crescer e virar um adulto achando que a sociedade, que a vida vai entregar para ela tudo de mão beijada. Isso. E não é exatamente isso. Então, assim, é responsabilidade dos pais ter esse equilíbrio. Equilíbrio, a palavra. Ter esse equilíbrio entre não ser permissivo, mas também não ser autoritário. Porque aquele pai autoritário, ele acaba gerando uma ansiedade e um medo na criança que também pode prejudicar no futuro dela, no sentido de a criança chegar na adolescência ou na fase adulta e não conseguir ter uma comunicação efetiva com os pais, de desabafar, porque, vou falar com meu pai. Só vai ter grito, só vai ter negativo, só vai ter julgamento. Ele não vai querer conversar comigo, só vai brigar. E chega na fase adulta e se afasta dos pais. Isso. E não é isso que ninguém quer. É isso mesmo. Eu falo muito sobre isso aqui no livro. Falo sobre a questão dos limites também no livro, né? Porque precisa ter os limites, é muito importante, né? E falando agora sobre essa questão da saúde mental da mãe, né? Da mãe e do pai também. Dos pais em geral. A saúde mental, né, o bem-estar da mãe, ela ecoa na educação dos filhos. E sobre isso eu já iniciei o segundo livro, até já falei aqui com a Rebeca, já iniciei para falar exatamente sobre isso, a partir dessa premissa, né, de que primeiro a mãe e o pai precisam olhar para eles, né, ressignificar algumas dores que a gente traz, né, da nossa criação, da ambientação, de muitas coisas que a gente traz. E hoje em dia, inclusive, eu até coloquei aqui, né, na parte da apresentação do livro, que hoje em dia a gente não cria mais os filhos como a gente criava antigamente. Sim. Muita coisa a gente passou a perceber, a entender. Eu até coloquei aqui que antigamente, né, mais ou menos assim, pela Idade Média e depois, as pessoas não tinham certos conhecimentos e quando alguém tinha uma dor de cabeça, olha o que eles faziam. Eles perfuravam o crânio para liberar aquela dor, né? E alguns comportamentos... por exemplo, crianças autistas, que já existia naquela época. O autismo não é assim que apareceu agora. Né? Já existia, as pessoas só não sabiam o que era. Né?
E alguns comportamentos, né, de crianças, eles trancafiavam num quarto, Sim. muitas vezes era associado a demônios, Uhum. a maus espíritos, Uhum. né? E, gente, escutem, às vezes as crianças eram surradas, Sim. né? Sofriam castigos físicos para liberar esses maus espíritos. Olha isso. Então, era somente a falta do conhecimento. Exato. Que hoje em dia a gente sabe que não tem nada a ver com, né, com maus espíritos. Não que não exista. Sim, não que a gente não acredite nisso, mas eu acredito. Isso que você está me falando me lembra do Manicomo de Barbacena, de Minas Gerais, que foi um período e ele não está mais em ação, mas tanto que foi uma virada muito grande para a psicologia, para a psiquiatria, porque lá eram colocadas pessoas não só em psicose, em Que realmente loucura, necessitavam, e que né? precisavam de tratamento, mas eram colocadas pessoas que não eram aceitas socialmente. Inclusive pessoas autistas, crianças que não eram do casamento dos pais, criança fora de casamento. Então, assim, ela era um lugar deplorável. Nossa. Onde pessoas sofriam diversos tipos de violência, onde não havia tratamento. Torturas físicas torturas mesmo, né? físicas, faziam as necessidades em praça, não tinham, enfim, não tinha nenhuma assistência de verdade. Viviam como animais, né? Sim. E isso me remete à ignorância mesmo, achar que a pessoa que está em sofrimento não precisa de um tratamento adequado, sendo que precisa. E ainda bem que hoje em dia a gente tem acesso ao conhecimento. Então a gente não pode deixar que a ignorância, porque eu fui criada dessa forma e eu vou me manter assim. Não, pensa bem, será que realmente da forma que você foi criado é realmente a maneira ideal de você conviver, de você se relacionar com o outro? Porque às vezes a gente acha que, eu fui criado assim, eu vou criar meu filho assim, eu não morri, eu apanhei e não morri, eu sofri tal coisa e não morri. Não, gente, não é bem assim. Será que a maneira que você foi criada não te gerou um certo tipo de comportamento que você ainda não parou para observar? Isso. Será que a maneira que você foi criada e como você está espelhando em seu filho não está prejudicando o relacionamento que você tem com o seu filho, com a sua família, com o outro? Então, realmente é algo que a gente tem que pensar. Reavaliar, né? Fazer aquela autoavaliação, refletir, procurar entender, procurar compreender, ler mais sobre isso, né? E o conhecimento liberta. Sim, com certeza. Então, a educação parental, ela também evoluiu. Sim. Ela evoluiu, né, junto com a psicologia, junto com a psicanálise. E hoje a gente tem compreensões que antes os nossos pais não tinham, os nossos avós não tinham, né? A gente tem algumas compreensões. É importante a gente estar relembrando e reafirmando isso aqui. E é um presente, né? Sim, exatamente. Claro, a gente não pode descartar o que os nossos avós deixaram para os nossos pais e para nós. Isso, com certeza. E descartar aquilo que os nossos pais também nos ensinam. Assim, eu falo no lugar de filha porque eu ainda não sou mãe. Mas a gente também tem que saber filtrar. Sim, com certeza. Com certeza. Os pais, eles são a base do lar, da família, né? O comportamento, a forma que o ambiente daquela família vai gerar pessoas, né? As crianças vão se tornar adultos, vai gerar adultos emocionalmente saudáveis ou adoecidos emocionalmente. E isso, tanto a mãe como o pai, como também a questão da própria viver do casamento, né? Se existe, né? Se é uma família que tem a mãe e o pai, eu digo isso porque tem muitas famílias que têm só a mãe, né? Muitas famílias que têm só o pai, mas quando tem o casamento, se é um lar onde tem muitas brigas entre o marido e mulher, isso gera uma série de transtornos, né? Para as crianças. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Vamos falar. Antes da gente entrar nesse assunto sobre o casal, a gente estava conversando antes do podcast, conversar sobre a gravidez, sobre o período após o nascimento da criança, que também é outra coisa, é outra vivência. E um dado que eu encontrei de uma matéria do ano passado, de 2024, era que 1 em cada 4 mulheres sofre de depressão pós-parto e 50% das mulheres mães, em algum momento da vida, podem apresentar depressão,
ansiedade, estresse ao longo da vida após a maternidade, né? Então, assim, é algo que a gente tem que observar, porque às É um dado vezes muito muito alto. alarmante. 50% das mães apresentarem um sintoma de um estresse emocional, Isso, de uma possível doença mental. isso. E será que a gente não tem que observar um pouco mais? Será que aquela mulher que você conhece, próxima a você, que está passando por um momento delicado, e você percebe, por exemplo, ela num estresse muito agudo, Estresse crônico. um estresse crônico também, e você percebe essa mãe tendo esse comportamento, tendo essas atitudes, não é bem essa palavra que eu gostaria de falar, mas e será que ela não está passando por algum problema e ela ainda não percebeu? Será que ela não tem alguém para falar para o fulano? Acho que você está precisando de ajuda. Vamos conversar sobre isso? Isso. Então, esses problemas que a mãe ou o pai enfrentam afetam o relacionamento entre si e, consequentemente, afeta o relacionamento com os filhos, porque uma mãe ou um pai que está doente fisicamente ou assim, porque a doença mental ela também pode afetar o nosso físico, pode afetar Sim, com certeza. o nosso intestino, a ansiedade ela pode gerar diversos desconfortos, diversas dores que Úlcera, refletem no nosso enxaqueca, que reflete no nosso fibromialgia, corpo. muita coisa. Nossa, a gente pode listar diversas consequências. E o filho que ele tem esse tipo de pai dentro de casa, entre muitas aspas, ele acaba sofrendo também, porque é um pai que não consegue cuidar de si mesmo, que não consegue prestar atenção no que está acontecendo dentro de si, ele sem querer pode acabar negligenciando o cuidado do filho no sentido de acabar descontando no filho aquilo que está passando Exatamente, internamente. exatamente. Usou a palavra assim, descontando em cima do filho, depositando aquilo em cima do filho que está acontecendo com ele. E aí a criança, ela não entende porque, claro, meu pai ele tá agindo de certa forma comigo, a culpa é minha. O filho não vai entender que o pai está passando por um problema emocional. Principalmente uma criança não tem um arcabouço para poder falar, não, eu acho que a minha mãe tá sofrendo e eu vou tentar compreender. Não. A mãe é aquela mãe que está ali pela criança para acolher de alguma forma. É o único mundo que a criança tem, que a criança conhece. Né? Se ela não pode se sentir segura, se refugiar no único mundo, no único universo que ela tem, ela se sente perdida no mundo. Exato. Né? Sobre essa questão da criança sentir culpa, isso é muito real. A gente não compreende. Mas quando a gente estuda neurociência, que eu sou neurocientista também, a gente entende que até mais ou menos 7 anos, 8 anos de idade, a criança ela é o que a gente chama de egocêntrica. Por quê? Porque tudo ela acha que o mundo gira em torno dela. Né? Não é que a criança é mal, não, é porque aquilo é natural dela. Ela nasce dessa forma, né? Todos nós nascemos assim. Então, assim, tudo que acontece, a criança acha que a culpa é dela. Exato. Né? Se os pais brigam, a criança acha que a culpa é dela. Se tudo a criança acha que a culpa é dela, porque como ela pensa, como ela sente o mundo naquele período de vida. Né? Ela não consegue imaginar que é outra causa. Existe o mundo girando e não é ao redor dela. Isso, né? Até aquele período ela passa por essa fase. E é nesse período que as crianças mais sofrem traumas, mais absorvem traumas, né? É no primeiro centênio de vida. E eu até anotei aqui uma frase de uma psicóloga, Ana Carolina, que ela é especialista em comportamento infantil. Ela disse o seguinte, ela falou, pais desequilibrados geram crianças com sequelas e que precisam seriamente de ajuda. Né? Então é sobre isso que a gente está falando hoje. E a gente tem que pensar. Primeiro, que eu preciso estar bem para poder criar meus filhos saudáveis emocionalmente. Né? E a mãe ela precisa estar bem para cuidar dos filhos. Mas, doutora Rebeca, como que essa mãe vai reconhecer isso, vai se autoavaliar?
Vamos lá. O autoconhecimento, ele é uma coisa muito importante. É algo muito importante que nós precisamos ter para poder percebermos os sinais emocionais, os sintomas. Então, é como a doutora Ruth falou, no sentido de pais desequilibrados geram crianças emocionalmente afetadas, com sequelas. Então, assim, como que a gente pode observar? Como que está o meu sono? Eu estou dormindo bem? Eu estou tendo uma boa noite de sono? Ou eu estou acordando demais? Ou eu estou com insônia? Avaliar como que está o sono. Como que eu estou me portando diante de pequenas situações do dia a dia? Será que eu estou explodindo demais diante de uma coisa pequena? Será que o meu pico de estresse não está muito alto? Será que o meu trabalho está afetando dentro da minha casa? Então, assim, claro que a maternidade, como eu falei, não é fácil. Às vezes a mãe ou o pai tem que fazer um trabalho triplo, porque é trabalhar para poder trazer o sustento dentro de casa, trabalhar em casa, porque serviço de casa também não é fácil, e cuidar dos filhos, que também é um trabalho, porque, gente, você colocar um ser humano no mundo é um desafio. Então, 2, 3. nossa, meu Deus. Então, assim, olhar um pouco para dentro de si e pensar, calma aí. Será que isso que está acontecendo aqui comigo neste momento, será que esses sintomas que eu estou tendo, esse aperto no peito, essas explosões exacerbadas, ou até mesmo essa tristeza que eu estou sentindo que não passa, ou até mesmo esse desânimo que eu estou tendo que eu não estou conseguindo limpar a minha casa, será que é normal? Às vezes a gente tem que avaliar. E por isso que o autoconhecimento é tão importante para poder a gente saber o que é que está acontecendo, o que é que está desequilibrado no meu vida. Isso, eu queria colocar também, quando a mãe está se incomodando muito, assim Sim. com o choro da criança, quando o choro Uhum. afeta muito a mãe, tem algo também por trás, Uhum. né? Tem uma ferida que precisa também ser tratada. Podcast Parentalidades, hoje nós estamos no nosso episódio 2, falando sobre a saúde mental, como a saúde mental da mãe e do pai afeta a saúde emocional das crianças, da casa, da família de forma geral. E nós estamos hoje com a doutora Rebeca, que está falando aqui sobre isso amplamente. Eu já quero perguntar para ela, né, já para a gente finalizar, a gente falou aqui sobre muitos relatos, muita coisa. Quero perguntar para ela, né, a mãe que conseguiu identificar, que acha que precisa de ajuda, como que deve ser o estilo de vida dela, né? Quais as mudanças que ela pode estar implementando e como ela pode buscar ajuda. Uhum. A gente, antes de buscar ajuda, é importante a gente ter uma rede de apoio. Será que essa mãe, ela além se ela, claro, for casada, será que o marido dela está sendo essa rede de apoio para ela? Para poder ajudá-la também a identificar alguns desses sintomas? Ela tem alguém da família com quem ela pode contar? Ter uma rede de apoio é fundamental. Além da rede de apoio, como que essa mãe pode buscar ajuda seria encontrar, às vezes, ajuda médica, investigar, será que tem algum hormônio que não está funcionando direito? Exatamente. Será que tem alguma disfunção, algum problema físico? Falta de vitamina, questão dos neurotransmissores. Sim. E além dessa procura, desse check-up médico que a mãe pode fazer, que o pai pode fazer, será que não está na hora de eu procurar um profissional, um psicoterapeuta, para poder eu conversar sobre isso? Será que a criação do meu filho está trazendo alguma coisa que eu passei na minha infância que eu não estou sabendo lidar? Porque às vezes isso também pode acontecer e não é incomum. Isso. E o pai não é um super-herói. Então, procurar uma ajuda psicoterapêutica, procurar, às vezes, ajuda psiquiátrica, porque, às vezes, o remédio, ele pode ser necessário para poder regular algum neurotransmissor, regular algum hormônio, enfim. Essas são uma das ferramentas, além, claro, do cuidado físico, né? A atividade física é importante. Isso. A gente sabe que o cuidado físico é importante e muitas das vezes a gente negligencia porque acha que é só por questão de vaidade. E não é vaidade você se cuidar fisicamente, você praticar uma atividade física, uma corrida, encontrar algo que você encontre prazer e que você sabe que você vai estar cuidando
Até porque o seu filho vai crescer, vai se tornar um adulto e você vai querer continuar participando da vida do seu filho de forma saudável. É verdade, é verdade. Se torna um ponto assim tão importante, porque depois que eu comecei a entender a importância gigantesca da atividade física para a nossa saúde, principalmente mental, porque é sobre o que nós estamos falando hoje, eu passei a colocar mais atividade física na minha vida. Quando era só por saúde, por questão de emagrecer, saúde, eu não tinha motivo assim tanto suficiente, mas quando eu passei a entender que ela afeta até na nossa inteligência. Sim. Né? Pessoas que praticam, elas são mais inteligentes. Tá vendo, gente? Mais uma motivação aí pra gente. Né? E toda assim, nossa, a questão. Eu vou te falar uma coisa. Eu faço terapias, né, com famílias que estão com problemas, com crianças. E a primeira coisa que eu faço para os meus pacientes é a atividade. Né? Tanto para os pais como para as crianças também. Né? Então, a questão da atividade física, a questão da alimentação, nós vamos trazer também podcast para a gente falar só sobre a atividade física e sobre a alimentação. Realmente, a alimentação também é algo que afeta muito a nossa saúde mental. Demais. Né? Nós somos o que nós comemos. Exatamente, nós somos o que nós comemos e trazendo para a visão até psicanalítica, não somente comemos da comida em si, mas nós somos o que nós comemos, o que nós consumimos. Emoções, isso, exatamente. Então, mãezinha, presta atenção o que você está comendo. Você está comendo muito ultraprocessado, muito açúcar. Gente, o açúcar, ele inflama os nossos neurônios. Às vezes a pessoa está com alguns distúrbios, né? Alguns comportamentos, e a pessoa é só o açúcar. É só a alimentação. Às vezes a pessoa consegue ajustar a alimentação, tem uma alimentação mais limpa, e a pessoa melhora assim consideravelmente. Né? Algo que acontece comigo é a questão do sono. Nossa, para mim o sono é uma coisa assim totalmente reguladora da minha disposição, do meu humor, da minha saúde, de tudo. Alivia a ansiedade. Quando eu consigo dormir cedo, que eu durmo bem, que eu acordo cedo, eu sou outra pessoa. Nossa, é incrível isso, né? Então, assim, veja a questão também do sono, né? O que mais? A questão do estilo de vida, mudanças que as mães já podem começar a implementar. Coisas pequenas, você não precisa... falou que eu preciso praticar atividade física, amanhã eu vou fazer minha inscrição na academia. Não, também, calma. Porque às vezes você começa uma coisa grande e não dá conta. Aí... realmente não tem... pequenos passos. Pequenos passos. Vai dar uma caminhada, você tem um pet, vai dar uma caminhada com o seu pet no final da tarde. Pega o seu filho, leva ele no parquinho, aproveita e faz uma caminhada por ali. Existem praças, hoje em dia a gente está numa praça hoje, praça pública, que tem alguns materiais que você pode praticar uma atividade física leve, coisas que você pode acrescentar no dia a dia. A Ruth falou sobre o açúcar. O açúcar é uma coisa séria e que pode afetar a nossa saúde também. Então, dá uma diminuída. Não precisa, por exemplo, café. Eu conheço muita gente que ama açúcar com café. Meu Deus, uma bomba. Nossa! Então, vai diminuindo aos pouquinhos. Eu tive essa dificuldade, mas hoje em dia eu já consigo tomar um café sem açúcar. Vai tirando aos poucos. Não precisa ser aquela coisa, aquele impacto muito grande na hora. É verdade. Então, comece aos poucos. Dê o primeiro passo, vai dando o seguinte e enfatizar e procure alguém com quem você pode contar. Tenha a sua rede de apoio. É fundamental você ter com quem contar. Até mesmo para você começar a dar os seus pequenos passos. É verdade. Nós já vamos finalizar, mas eu queria saber se você quer acrescentar mais alguma coisa, suas considerações. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que, de alguma forma, com o pequeno conhecimento que eu tenho, eu possa ter trazido, de certa forma, algum esclarecimento, de alguma forma, algum conhecimento. E eu espero que possa ter te ajudado, de alguma forma, possa ter trazido um pouco de reflexão para cada pai, para cada mãe, porque eu imagino que não seja fácil, mas que também não é uma missão impossível. É verdade. A gente não precisa sentir culpa por ser filho e a gente também não precisa sentir culpa por ser pai. A gente é ser humano, nós estamos fadados a errar, mas nós também podemos consertar aquilo que foi quebrado, aquilo que às vezes está faltando. Então,
o conhecimento liberta. Então, que bom que você está aqui e que bom, Ruth, que você criou esse canal para poder ajudar pais e mães que estão aí desesperados, procurando algum conhecimento que às vezes nem sabia que tinha, nem sabia que podia. Então, assim, Ser diferente, né? Exato. E eu tô muito grata, muito obrigada por essa oportunidade. Nossa, eu gostei muito das suas palavras, muito mesmo. E estou muito agradecida pela sua participação aqui. Eu vislumbro, assim, que você é uma profissional. Nossa, vai ter muita coisa pela frente no futuro. Né? Muitas pessoas vão se beneficiado com o seu trabalho. E vamos marcar outros podcasts, né? Eu fico muito grata. E claro, se me quiserem novamente, estarei aqui com toda certeza. Vai ser um prazer. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E é isso. Espero que tenha trazido à luz, né, algumas questões. E qualquer coisa, você pode estar entrando em contato, certo? Nos comentários. Pode seguir nas nossas redes sociais, né? Tem um Instagram, Ruth Assunção Psicoterapeuta, e vocês podem estar lá entrando em contato comigo. Eu posso estar repassando também um contato da doutora Rebeca, se vocês precisarem de ajuda. Famílias que estão precisando de ajuda, estão enfrentando problemas comportamentais com seus filhos, né? De toda a ordem, né? Problemas na escola, agressividade, bullying, né? Todo problema, todo tipo, né? Que as crianças elas são uma caixinha de surpresa. E às vezes a criança ela não consegue falar. Então o comportamento fala. Exatamente. O comportamento do seu filho está falando. Sim. Né? Então, se você estiver passando, né, enfrentando, precisando de ajuda, pode estar entrando em contato comigo. Eu indico muito adquirir o livro. Indico muito adquirir o livro, porque aqui vai trazer muito, vai dar assim um boom na sua mente, vai expandir mesmo. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Filho se cria no colo. Então, para estar adquirindo, é só estar entrando em contato com a gente pelos comentários, certo? Ou através das nossas redes sociais. Lá você vai encontrar link, né? O link de compra, link de telefone, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.